cada exercício é 50 repetições, do braço e do pé também. Só que esse do pé é para quem não está conseguindo nada, não mexer nada da perna. Mas o ideal é que a gente faça uma coisa um pouco mais ativa, já que estamos fazendo um exercício que é sentada ou que é deitada. Então, vamos tentar estimular um pouquinho mais, certo? Olá, seja muito bem-vinda a mais um programa Sarando Meu Joelho com a Aline. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Aline, eu sou fisioterapeuta e ajudo mulheres com artrose no joelho a ficar boa e voltar à vida normal o mais rápido possível. Isso em casa e sem remédios. E hoje a gente vai falar um tema super importante. Eu vou ensinar para vocês 2 exercícios muito importantes para quem tem artrose no joelho. E eu vou explicar muito bem por que eles são importantes, para você entender o que acontece no seu corpo que faz com que ele seja importante para você. Então, isso vai ser uma espécie de respaldo para você colocar ele na sua rotina e você entender que precisa realmente incluí-los no seu cronograma de exercícios, digamos assim, tá? Principalmente se você não faz nenhuma atividade aeróbica, por exemplo. E aí eu vou começar explicando que a artrose no joelho, ela causa algumas consequências na nossa saúde geral, certo? Quanto mais tempo você tem a artrose sintomática, quanto mais tempo você está com dor, com fraqueza, com dificuldade para andar, sem fazer muita atividade física, às vezes nem consegue mais, às vezes já está andando mancando ou de muleta e tal. Quanto mais você está nessa situação, mais você vai precisar desses 2 exercícios que eu vou ensinar aqui, tá? Por que que isso acontece? À medida que a gente vai ficando com essa dor e os movimentos vão diminuindo, a nossa circulação sanguínea também vai diminuindo. Aline, o que é que a minha circulação tem a ver com o joelho? Quanto mais lento a gente se move, quanto menos exercício a gente faz, a circulação vai ficando mais lenta dentro do nosso corpo. Isso, inclusive, favorece o depósito de moléculas de gordura, digamos assim, na parede dos vasos sanguíneos, e isso vai predispor a doenças como o infarto, por exemplo, e até o AVC. Então, a gente precisa estar sempre estimulando a nossa circulação para evitar que essa facilidade dessa aderência dessas bolinhas de gordura grudem na nossa parede do vaso e não entupam aquele local. Que se essa gordurinha que ficou lá, porque o sangue está circulando bem devagarzinho, acumular muito, aquilo ali vai fechar aquele pontinho e vai causar uma embolia, um infarto, um AVC. E realmente, essas doenças, elas são muito características de pessoas que pararam a atividade física, são sedentárias há muito tempo, principalmente depois que passa dos 50 anos, né? Então, a gente tem que correr desse problema, estimular a nossa circulação, de preferência com muita frequência, 4 vezes por semana, e dá para fazer isso de uma forma mais tranquila, para quem não consegue, por exemplo, caminhar mais, mas tem como fazer isso em casa para ativar pelo menos um pouco a circulação, fazer com que ela ande melhor dentro dos vasos e esse problema seja reduzido, tá? Então, a gente vai aprender agora o primeiro exercício, já vamos mergulhar na prática do primeiro exercício, e aí vocês já vão fazer o seguinte: logo após eu ensinar, vocês vão treinar, certo? De cara vocês vão treinar, e aí depois vocês vão me deixar nos comentários o que é que vocês sentiram quando terminaram o exercício, tá bom? Então, é o seguinte, vocês vão colocar os braços para frente e vão fazer um movimento rápido, para cima e para baixo assim. Desce e sobe. Desce o braço todo e sobe o braço todo. E faz um movimento bem rápido, subindo e descendo o braço inteiro, esticado. E vocês vão contar 50 repetições para fazer esse movimento. 1, 2, 3, 4, até 50 vezes. E fazendo a respiração assim, ó. Puxa bem muito o ar pelo nariz e solta o ar soprando e vai fazendo um movimento rápido, certo? O braço vai descer até o quadril e vai subir, certo? Afastei um pouquinho para vocês verem melhor. Esse é o início de um exercício para estimular a circulação sanguínea, mesmo você estando sentada, mesmo você não tá conseguindo caminhar, não está conseguindo fazer nem bicicleta, né? Que é indicado para quem tem artrose, mas você não está conseguindo fazer nada. Esse exercício vai estimular a sua circulação e vai diminuir um pouquinho
esse problema para quem tem a dor crônica, tá? Então, eu vou esperar vocês fazerem, terminar as 50 repetições. E quando vocês terminarem, deixem aqui nos comentários o que é que você sentiu. Se sentiu o coração acelerar, se sentiu um certo cansaço e ficar com respiração mais ofegante, se não sentiu nenhum tipo de dificuldade, se percebeu que a circulação ativou mais, o corpo ficou mais ativo, comenta para mim o que você sentiu, tá? Então, esse exercício vai ajudar a ativar a parte superior do corpo, né? A circulação na parte superior do corpo e vai reduzir esse problema da estase e do muito tempo sedentária, né? E todas as complicações que esse problema traz. E aí, a gente precisa ativar também a circulação lá embaixo nas pernas. Então, o ideal é você fazer o combo desses dois exercícios que eu vou te ensinar. Então, o primeiro foi só o braço, agora a gente vai fazer pernas. O da perna, a gente pode fazer de duas formas diferentes. Se você está com muita dor, não consegue fazer mais absolutamente nada. Aline, como é que eu vou fazer um exercício rápido se a minha perna mal levanta? Então, você vai utilizar os pés, ao invés de utilizar o joelho ou a perna. Você está naquela situação que não aguenta nem levantar assim um pouquinho a perna da cama, certo? Aí você vai fazer o movimento com os pés para frente e para trás bem rápido, como se estivesse empurrando alguma coisa rápido com a ponta dos pés. A notícia boa é que você pode fazer esse exercício deitada na cama, mas o ideal é que você faça encostadinha num montinho de almofadas, com as pernas esticadas, só que um travesseiro embaixo do joelho. Essa é a posição ideal, certo? E aí você vai fazer 50 vezes também esse movimento rápido dos pés para ativar a circulação, melhorar a circulação lá nas pernas, certo? Se você tiver problema de tromboflebite, problema nas válvulas das veias, varizes profundas, qualquer outro problema circulatório mais grave, primeiro fale com seu médico angiologista para saber se ele libera você para fazer esses exercícios, tá? Caso contrário, faz esse exercício de preferência todo dia. Cada exercício é 50 repetições, do braço e do pé também. Só que esse do pé é para quem não está conseguindo nada, não mexer nada da perna. Mas o ideal é que a gente faça uma coisa um pouco mais ativa, já que estamos fazendo um exercício que é sentada ou que é deitada. Então, vamos tentar estimular um pouquinho mais, certo? Aí, esse exercício, cada exercício é 50 repetições, do braço e do pé também. Só que esse do pé é para quem não está conseguindo nada, não mexer nada da perna. Mas o ideal é que a gente faça uma coisa um pouco mais ativa, já que estamos fazendo um exercício que é sentada ou que é deitada. Então, vamos tentar estimular um pouquinho mais. A gente tem que ter mais cuidado com ele, porque ele vai mexer um pouquinho o quadril e a lombar, se você não tiver cuidado, e pode ser que as costas fiquem doloridas. Então, tem que fazer esse exercício seguindo bem direitinho tudo que eu vou ensinar aqui, tá? Então, você vai deitar numa superfície que não seja muito mole. Se o seu colchão for muito mole, você precisa encontrar um canto que você possa deitar e ter um apoio melhor, certo? Aí você vai pegar as duas mãozinhas e vai segurar o quadril de um lado e do outro, para deixar ele bem firminho. E vai secar a barriga, vai botar o umbigo lá para dentro, apertando como se estivesse vestindo uma calça bem apertada, certo? E aí segura o quadril, contrai o abdômen e você vai fazer um movimento como se estivesse andando de bicicleta. Só que um movimento bem aberto. Ao invés de você dobrar muito o joelho, você vai deixar o joelho bem abertão e vai fazer o movimento como se estivesse andando de bicicleta. E vai fazer isso 50 vezes de cada lado. 1, 2, 3, 4, até 50. Quanto mais rápido você conseguir fazer esse movimento, mais você vai conseguir acelerar o batimento cardíaco, estimular a circulação e até fortalecer o coração, certo? Eu até já ensinei um exercício aqui, um outro, que também fortalece o coração. Se você lembrar e quiser juntar os dois no mesmo dia, show de bola, o resultado vai ser melhor ainda, certo? E aí você faz 50 de cada lado, mas tem que lembrar, deita com a coluna alongada, segura o quadril com as duas mãos, seca a barriga e não faz em colchão mole, certo? Tem que ser o colchão
mais durinho, certo? Se vocês quiserem já começar a tentar agora para ver como se sente, pode ir tentando e depois tira a dúvida comigo, tá? Pelo visto tá tudo ok, né, meninas? Estão conseguindo fazer direitinho? Sentiram muito cansaço? Se sentir um cansaço excessivo, vocês vão ter que diminuir o número de repetições, certo? Eu vi aqui um comentário, senti muito cansaço. Nesse caso, o cansaço ficou assim, aí você vai ter que começar com 20 repetições na primeira semana, progride para 30 repetições na terceira semana, depois para 40 na quarta, depois passa para 50 repetições, tá? A gente sempre tem que respeitar o limite do nosso corpo, principalmente do coração, certo? Não dá para querer fazer tudo de uma vez, porque o corpo pode ser que não aguente e você cansa demais no dia seguinte não quer mais nem fazer. Então, tem que ser devagarzinho, certo? Deixa eu ver outra dúvida que apareceu aqui. Aline, eu já faço hidroginástica, preciso fazer isso? Ótima pergunta. Quem faz atividade física 2 vezes por semana pode complementar esses exercícios fazendo mais 2 vezes por semana, tá? Por quê? 2 vezes por semana não é suficiente para você fortalecer de fato o coração e melhorar realmente a circulação sanguínea, manter o controle do peso. É necessário pelo menos 3 vezes por semana, de 45 minutos a 1 hora, tá? Então, se você faz menos do que isso, pode acrescentar que vai ajudar muito. Você faz 2 dias da hidro e 2 dias desse exercício, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. A Aline tem um problema de varize, posso fazer? Pronto, tem que perguntar para o angiologista, certo? Para ter certeza absoluta que você pode, não vai causar formigamento nem nada, certo? Aline, quem tem hipertensão pode fazer? Excelente pergunta. Quem tem hipertensão controlada, né? Sim. Quem tem hipertensão descompensada, é melhor evitar e falar com seu médico cardiologista para saber se ele libera você ou não. Eu acredito que ele não vai liberar. Então, se a sua hipertensão está descompensada, o melhor é não fazer por uma questão de segurança. Conversa com seu médico, tá? Mas se está controlada, não tem problema nenhum, pode fazer, tá bom? Ok. Beleza, a gente fez o exercício do braço, o exercício do pé e o exercício da perna. Aline, eu quero muito fazer tudo isso. Eu posso, vai sobrecarregar, não tem problema nenhum. Se você não fica excessivamente cansada, ofegante demais, pode fazer primeiro o braço, depois o pé e termina com as pernas. O exercício da bicicleta, o ideal é você fazer deitada mesmo. Mas o exercício do pezinho você pode fazer simplesmente encostada, certo? Vai ser até melhor. E o do braço pode fazer em pé, sentada, deitada, como for. Mas sentada ou em pé vai ser melhor, tá? São as posições ideais para cada exercício. Vão anotando aí. Agora vamos aprender como evoluir esses exercícios. Ai, Aline, mas eu não acredito. Para que tem que evoluir? Quando o corpo acostuma com o mesmo estímulo o tempo inteiro, ele vai deixando de responder, ele vai deixando de aumentar o metabolismo por causa daquele exercício, a circulação já não vai se ativando tanto, porque vai ficando muito fácil para o corpo e ele já não responde tanto. Por isso que é bom a gente aprender a evoluir. Todo exercício que a gente faz precisa aprender a evoluir, senão para de fazer efeito. Principalmente esses que são iniciais, mais basiquinhos, esses tem que aprender a evoluir. Então, vamos lá. A gente aprendeu 50 movimentos, braço, perna e pé. Quando você for evoluir, você vai fazer 2 séries de 30 a 40, dependendo do quanto você consegue. 30 a 40 repetições. Então, você faz as 40 repetições, vamos já jogar para cima, descansa um pouco e depois você vai fazer mais 40 repetições. E aí, quando ficar muito fácil essas 2 séries de 40, você aumenta para 2 séries de 50. E vai chegar no máximo até 2 séries de 100 repetições. Quando você chegar nesse nível, aí você topou. Não precisa ficar fazendo mais do que isso, senão um dia você vai chegar em 1 milhão de repetições, né? Então, tem o limite também da progressão, mas a progressão precisa existir para fazer efeito, tá? Então, anota aí, pega o papel, pega a caneta e vamos anotar a evolução. Começa com 50 repetições, tanto do braço, quanto da perna, quanto dos pés.
Depois passa para 2 séries de 30 ou 40 vezes, depende do quanto você ficar cansada. Depois vai passar para 2 séries de 50 vezes. E aí você vai progredindo até chegar em 2 séries de 100 vezes. Certo, meninas? Anotaram? Beleza. Agora vamos lá para mais dúvidas. Deixa eu falar aqui com as meninas do YouTube. Boa noite, Vera. Oi, Vera. Vera está no método PMA. Valeu, Vera, nossa aluninha do coração. Boa noite, querida. Senti o coração acelerado e a respiração ofegante. Pronto, Vera, sinal que realmente a resistência do cardiovascular está baixa e você precisa ficar fazendo esse estímulo. Aproveita e faz na mesma hora dos exercícios do método PMA, tá? Mas começa devagarzinho, começa com 20 a 30 vezes, aí depois você vai aumentando. Na outra semana aumenta para 40, na outra aumenta para 50, tá? Para não forçar demais no começo, tá? Maria Lúcia. Digo circulação mais rápido, Maria Lúcia. Boa noite, Maria Lúcia. Senti como se o sangue circulasse mais rápido. Massa, Maria Lúcia. Esse é o objetivo, é você sentir que a circulação está mais rápida. Maria Lúcia sentiu a resposta ideal a esse exercício. Quando você começar a sentir isso, que a circulação está mais rápida, mas não ficou ofegante demais, é porque está show. Certo? O seu resultado. Ótimo, Maria Lúcia. O dos pés fiz, mas sentada numa cadeira. Pode fazer sentada na cadeira, Maria Lúcia, não tem problema. Vera, o dos pés eu já faço toda noite antes de dormir. Show, Vera, continue fazendo. Nádia, como o dos pés eu já consigo andar que dói. Nádia, não entendi muito bem. Como é dos pés eu já consigo andar que dói. Não entendi muito bem, tá, Nádia? Ilza, doeu meu ciático. Então não faz, Ilza. Se doeu seu ciático é porque provavelmente não deu para estabilizar o quadril. Aí precisa fortalecer mais o abdômen. É complicado. Então não faz, certo? Dá para fazer só o do pé, sentadinha, com o joelho esticado, o travesseiro embaixo do joelho. Dá para fazer. E o do braço também. Mas o da bicicleta você suspende, tá? Deixa eu ver quem mais. Sim, como é a do pé, certo, Nádia? Do pé, você senta na cama, pode fazer deitada também, com o joelhinho esticado, mas põe o travesseiro embaixo do joelho. Aí você faz um movimento bem rápido com a ponta do pé, para frente e para trás, os dois pés, tá? E conta 50 vezes, para estimular a circulação lá na perna. Maria Lúcia, além do meu joelho direito inflamado, está inchado. Acho que é gota e o nervo ciático desse lado também muito inflamado. No seu caso, Maria Lúcia, você faz só o do pé e o do braço, tá? Suspende mesmo da bicicleta. Ilza, essa live vai ficar gravada? Vai sim, Ilza. Pode assistir quantas vezes quiser para ir anotando como faz, o número de vezes, tudo direitinho, tá? Perdi a do braço e a do pé. Pronto, Ilza, assista a gravação de novo. Aproveite para anotar como faz, o número de repetições, tudo bonitinho, tá? Pronto, pronto, eu vou falar. A do braço você faz um movimento assim, ó, para cima e para baixo, bem rápido. Leva o braço lá em cima e lá embaixo e troca. E vai fazendo isso 50 vezes. E o do pé para frente e para trás, como eu disse há pouco, tá? E aí, tenta fazer agora já, tá, Ilza? E depois me fala como você se sentiu. Porque é importante. Às vezes, como você se sentiu determina o como você vai começar. Se é com 20 repetições, com 30, se dá para começar já com 50, tá? Meninas, o que pode acontecer quando vocês fizerem a respiração é tontura. Pode acontecer por causa da alteração da respiração. A gente leva muito oxigênio ao mesmo tempo para o cérebro e pode dar uma tonturinha. Não tenham medo nem fiquem preocupadas. Foi por causa da respiração. Vai passar logo. Aí o que você faz é diminuir a quantidade de repetições para começar, certo? E vai aumentando gradativamente, semana após semana, à medida que o corpo for se adaptando, tá? Normalmente não acontece, mas se acontecer, foi a respiração, não precisa se preocupar, vai voltar ao normal rapidinho, certo?
Vamos ver mais. Ilza, obrigada. De nada, querida. Maria, gratidão por nos ensinar. Pô, querida, é um prazer ajudar vocês, viu? Agora a gente vai para outra parte muito importante, meninas. Vão pensando aí nas dúvidas de vocês, se ainda tiver, e vão praticando para já ir comentando aqui, tá? Enquanto isso, eu vou explicar um pouquinho mais, certo? Uma coisa muito boa para vocês fazerem antes desse exercício, se vocês estiverem em casa, é aquele aparelhinho de medir pressão e batimento cardíaco. Isso vai ser maravilhoso se vocês estiverem em casa. Põe lá no pulso, né, se for o digital, liga ele e anota enquanto estava o seu batimento cardíaco e a sua pressão antes de fazer o exercício. Terminou o exercício, você vai e mede de novo e vai anotar enquanto ficou o seu batimento cardíaco e a sua pressão. Por quê? Se por acaso a pressão aumentar muito, por exemplo, estava 12 por 8, aí foi para 15 por 9, aí você tem que começar bem devagarzinho, tipo 10 repetições só e ponto. E vai, aumenta para 15, aumenta para 20, bem devagarzinho, se acontecer uma diferença na pressão. Normalmente não acontece, mas por questão de segurança, principalmente para quem tem hipertensão, é muito bom, tá? E o batimento cardíaco, o objetivo, a maioria das pessoas pensa que não, mas é diminuir a frequência cardíaca. Então, se você mediu o seu batimento cardíaco antes do exercício e estava, digamos, em 80, o ideal é que, à medida que você for praticando esse exercício, você vai medir o seu batimento cardíaco, ele diminua para 76, por exemplo. Quanto menos o coração bate, mais condicionada é a pessoa. Claro que vai ter um limite, né? Mas indica um bom condicionamento físico quando o número de batimentos vai diminuindo. E aí, quando terminar o exercício, verifica de novo. Se o batimento cardíaco aumentou mais de 10, né? Estava em 80, digamos, foi para 90, vai fazer a mesma coisa. Diminuir o número de repetições, em vez de começar com 50, começa com 20 ou 30 vezes, né? Repetições, e vai aumentando gradativamente. Então, fazer esse acompanhamento é uma segurança a mais, certo? Não é obrigatório, porque não é um exercício muito difícil. Dificilmente vai causar algum problema, mas é só para você ter um controle, certo? De como você está antes e depois do exercício. Vamos ver aqui as dúvidas. Ilza, acabei de fazer o dos braços, fiquei bem ofegante, mas foi tranquilo. Pronto, Ilza, então pode começar com os 50 já, tá? E aí você lembra quando for evoluir, vai ser para 2 séries de 30 ou 40 e depois 2 séries de 50, tá? Após algumas semanas, fazendo esse inicial. Maria Lúcia, quantas vezes pode ser feito por dia? Ótima pergunta, esqueci de dizer, Maria Lúcia. Pode fazer de 2 a 3 vezes por dia, tranquilamente, certo? Mas o que é que eu recomendo? Na primeira semana que você estiver fazendo, só faz uma vez. Na segunda semana, aí você pode aumentar para 2 vezes. E lá na terceira semana, você aumenta para 3 vezes. E aí pode ficar mantendo. Como é um exercício muito rápido, que você pode fazer em qualquer lugar, não vai atrapalhar a sua rotina, não vai tomar o seu tempo. Então, dá para fazer sim tranquilamente 3 vezes, mas progrida gradativamente por questão de segurança, tá bom? Meninas, pronto. Esse é o mais importante, essas orientações sobre esses exercícios é o mais importante que vocês precisavam saber. Anotem, por favor, como progride. Anotem também o número de repetições e o que fazer com o medidor, caso vocês tenham em casa, da pressão e do batimento cardíaco. Se for uma alteração muito grande no seu batimento cardíaco, você já sabe o que fazer, né? Diminuir o número de repetições. Se aumentar tipo 10, né? 10 batimentos a mais. Exemplo que eu dei até, estava em 80 batimentos por minuto. Depois do exercício fica 90 batimentos por minuto. Para ficar mais seguro, você pode reduzir o número de repetições, tá? E aí, progride gradativamente, porque com a circulação e o coração a gente deve ter cuidado e fazer no limite dele e à medida que ele for se adaptando. O que não dá para fazer é não fazer nada. Realmente, não importa o quanto o joelho está doendo, não importa o quanto a perna está lá, não aguenta levantar um dedo, mesmo assim a gente precisa fazer alguma coisa para estimular a circulação. Até quem está com a perna toda engessada, do quadril até os pés,
precisa mexer os dedinhos para estimular a circulação, porque pode dar trombose. Pois é, o negócio é mais sério do que o que a gente pensa. E isso, inclusive, faz parte da intervenção do fisioterapeuta. Aquela pessoa que quebrou o quadril, precisou se engessar todinha, precisa mexer pelo menos os dedos para evitar isso. E assim que tira o gesso, já tem que começar a estimular a circulação. Então, é realmente um problema sério que a gente tem que tratar com cuidado, tem que observar. Não está conseguindo fazer nada, precisa fazer pelo menos o básico, certo? Pelo menos o básico. Aí, à medida que você for criando mais independência, conseguindo fazer as coisas, ter mais tempo para sair de casa e fazer um aeróbico, você pode fazer uma hidroginástica, pode fazer uma bicicleta, certo? Não só não tem problema, como é indicado. Não importa se você tem artrose avançada. Se você consegue fazer o movimento e o movimento não estimulador, como na queda, por exemplo, na bicicleta, por exemplo, pode fazer tranquilamente, tá? E aí o mínimo para você ter resultado de fortalecimento do coração e melhora da circulação é 3 vezes por semana, 1 hora, ou 4 vezes por semana de 30 a 40 minutos, certo? É o mínimo que a gente precisa fazer para estimular e ter um coração mais forte e circulação mais saudável para evitar doenças como infarto, tá? Mas lembrem sempre, precisa do acompanhamento do cardiologista, certo? Se você for evoluir para a bicicleta, por que for, vá para o cardiologista para ele te dar o atestado de aptidão física. Não dá para começar de qualquer jeito se você for fazer uma atividade mais intensa, certo? Isso também é uma questão de segurança para o seu corpo. Por quê? Se você tiver alguma contraindicação para fazer um exercício mais pesado, como é o caso da bicicleta, você pode ter simplesmente um piripaque enquanto está na bicicleta, porque não sabia que não podia. Então, o médico vai garantir que você faça isso com segurança. Vai fazer avaliação em você e vai dizer, ó, tá ok, você tá apto para fazer o exercício como a bicicleta, tá? Então, é importante saber isso. Inês, eu sinto dores no joelho. Quando acordo para andar, estou dando compressas quando acordo todos os dias. Posso fazer esse exercício? Pode sim, Inês, mas não faço imitando a bicicleta não por enquanto. Faça braço e pé, tá? Até o seu joelho se adaptar mais. Ilza, sempre repetir 2 vezes cada exercício. Começa só com uma repetição, tá? Uma série, na primeira semana. Na segunda, você pode aumentar para 2 séries, tá? Ou na terceira semana, de acordo com o que você responder. Se ficar cansada demais, você vai mantendo só uma série de 50 vezes e depois vai aumentando, tá? Para 2 séries. Inês, ok. Beleza, Inês. Sempre questão de segurança é o mais importante, né? Fazer o exercício com segurança, de acordo com o limite do seu corpo. Bem, meninas, eu acho que agora eu consegui tirar todas as dúvidas. Se tiverem mais alguma dúvida, como sempre, e lembrarem depois, podem entrar em contato comigo no direct do Instagram, nos comentários também, pode deixar, né, que o vídeo fica gravado, ou então no Messenger do Facebook, que eu sempre respondo, tá bom? Sempre que eu vejo. Ilza, ok, obrigada. De nada, Ilza. Então é isso, meninas. O recado de hoje está dado. Pratiquem esse exercício de 3 a 4 vezes por semana, pelo menos. E não tenham medo, porque ele é muito simples. Só que começa devagarzinho, como eu falei, tá? Não queiram começar de uma vez só, porque pode ficar cansativo demais e você acabar sentindo um mal-estar. Então, vai vendo qual é o seu limite e vai progredindo devagarzinho, tá? Ok, meninas. Beijão, boa noite. Quinta-feira a gente se vê, 8 horas da noite, em todas as minhas redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, @plenamente ativo. Tá bom? Beijo e até quinta, 8 horas.